dia, minha gente! Iniciando aqui não só mais uma semana juntas, mas um mês juntas, né? Março iniciando e eu garanto para vocês que março vai ser, já está sendo, um mês incrível. Se preparem! E hoje a gente vai começar aqui falando onde e por que tu trava ou desiste. Só que com base no teu temperamento. Então, essa semana nós vamos falar aqui sobre os temperamentos humanos, para te entender um pouco mais, para te se conhecer um pouco mais. E fiquem por aqui, já compartilha essa live aí com todo mundo, porque hoje eu trago novidades aqui. Tem muita coisa boa para acontecer nos próximos dias e tu precisa fazer parte disso. Então, tu não pode perder. Bom dia, Araci. Por que será que tu trava? Por que será que tu desiste? E o que os temperamentos humanos têm a ver com isso? Quem já sabe o seu temperamento, quem já conhece, quem já passou por uma análise, sabe muito bem que o nosso temperamento, ele é como se fosse ali o nosso manual de instruções, né, de como a gente funciona. E hoje eu vou explicar para quem ainda não conhece, ainda não sabe, o que muda, né, na nossa vida, entender isso, o que é temperamento e por que tu desiste, que tu trava, talvez por não te conhecer, por não ter aí esse mapa em mãos. Mas antes de entrar aqui no assunto, eu quero contar a novidade. Ah, mas eu não vou esperar até o final da live para contar, porque eu não me aguento, né? O meu temperamento não permite que eu espere. Então vamos lá. Nos próximos dias, a gente vai aprofundar muitos assuntos aqui que vão te ajudar e muito. Não só a destravar o que está travado na tua vida, mas também a te conhecer melhor e principalmente, eu quero te conduzir para que tu consiga acessar a tua melhor versão. E pensando nisso, eu organizei um evento, que vai ser uma aula muito especial e profunda. Porque nas lives aqui eu trago todos os dias assuntos, eu aprofundo com vocês, mas tem assuntos que a gente precisa aprofundar de uma forma maior. Eu faço isso com as minhas alunas, né, dentro dos meus treinamentos, dentro das minhas mentorias, mas eu também quero fazer contigo. E para isso eu preciso de mais tempo, de mais intimidade. Então no dia 10 de março nós vamos ter juntas este momento. Então, independente de se tu já é minha aluna, se tu já é minha mentorada ou não, tu vai poder participar dessa aula, que será gratuita, porém, não vai ser aqui pelo Instagram. Vai ser uma aula fechada e somente quem estiver lá no grupo VIP vai receber acesso a essa aula. Então, é uma aula muito especial. Eu desejo de coração que tu não perca, porque tu vai aprender muito, tu vai receber aí um caminho de como acessar a tua melhor versão. E a nossa aula, que vai se chamar a sua melhor versão, ela vai ser liberada lá dentro do grupo VIP. Então, o que tu precisa fazer? Lá no link da minha bio já tem o link, né, do grupo VIP, onde tu pode acessar. Mas para facilitar para ti, se tu digitar aqui embaixo VIP, tu já vai receber o acesso ao grupo, tá? Então, digita aqui na live VIP, que eu vou te encaminhar para o grupo VIP. E lá tu vai ter todas as informações, vai ter surpresas lá dentro para quem estiver lá, vai ter conteúdos especiais, mas o mais importante de tudo, vai ter a nossa aula, esse momento exclusivo, porque essa aula, gente, ela vai ser lá pelo Meet, tá? Vai ser uma aula fechada. Então, garante que tu não vai perder nada desse momento. Eu prometi para vocês que março seria um mês muito especial e ele vai ser.
Então eu tenho muita coisa aqui para te entregar e eu quero que tu aproveite e muito, tá? Então esteja lá no grupo VIP. Bom dia, Araci. Bom dia, Dayana. Vamos lá. Mas hoje a gente vai falar sobre os temperamentos. Então, por que que tu trava? Por que que tu desiste? Olhando aí pro teu temperamento. E lá nessa nossa aula que a gente vai ter, a gente vai falar também sobre isso. Só que a gente vai falar sobre isso e muito mais de uma forma muito profunda. Então, coisas que eu entrego lá para as minhas alunas, lá nessa aula eu vou te entregar. Coisas que eu não consigo entregar aqui somente em uma live. A gente precisa de mais tempo, de mais proximidade, tá? Combinado? Então, já entrem lá para o grupo VIP, entrem lá pelo link da bio ou digita aqui VIP para te não perder nada. Vamos dizer que nos próximos dias aqui nas lives a gente vai fazer um aquecimento para essa aula. No dia que tu chegar na aula, tu já vai estar aquecida, já vai entender um pouco, já vai ter feito muitas identificações aí na tua vida, mas lá na aula a gente vai passar por uma transformação profunda juntas. Então, é por isso que tu vai me ouvir falar muito aqui sobre essa aula, porque eu não quero que tu perca de maneira nenhuma essa oportunidade, tá? Então, vamos lá. Talvez tu já percebeu aí que tem algumas áreas aí da tua vida que tu começa a fazer as coisas, tu te esforça, mas simplesmente chega um momento ali que tu para, que tu não consegue, né, continuar, que tu trava ou tu simplesmente desiste. E tu já tá, acho que careca de saber, porque eu falo e reforço muito aqui, que isso não é falta de capacidade, que de fato não é. É um padrão que de alguma forma aí tu segue, que pode ser relacionada aos teus bloqueios emocionais, né, a tua programação mental, que a gente fala muito aqui, mas também pode ser algo em relação a um padrão do teu temperamento. Mas o que afinal de contas é temperamento? Para quem não sabe, temperamento é a nossa essência, tá? O nosso temperamento, ele nasce com a gente e ele vai continuar com a gente para sempre, tá? Ele não muda. Mas o que muda, tá? E muitas pessoas, inclusive, confundem. A nossa personalidade, por exemplo, ela muda. Por quê? O que é a nossa personalidade? A nossa personalidade é o nosso temperamento, que é essa nossa essência que nunca vai mudar, junto com tudo que tu aprende, tudo que tu desenvolve, tudo que tu já ouviu, tudo que conhece. Então, essa nossa personalidade, a gente consegue mudar. Por quê? Porque eu posso aprender coisas novas, eu posso desenvolver, né, novas habilidades, novas capacidades, mas o temperamento não tem como mudar. Desde o momento que a gente nasce, a gente tem um temperamento, uma essência, algo que é só nosso, e isso nunca vai mudar. E por que é tão importante a gente conhecer essa nossa essência, o nosso temperamento? Porque a partir do nosso temperamento é que as coisas acontecem de uma forma mais leve, mais fluida. Quando tu entende como tu funciona, que é exatamente isso, né? Eu digo que o temperamento é como se fosse a nossa bula, né? O nosso manual de instruções. Quando tu entende como tu funciona de verdade, tu vai passar a fazer as coisas de acordo com essa maneira que para ti funciona. Então, muitas vezes não é aquilo que tu aprendeu, a maneira como te ensinaram, né? Não é, às vezes, as habilidades que tu precisou aprender. Mas existe uma maneira específica e muito especial, só tua, aí de funcionar, que vai fazer com que as coisas sejam mais simples, mais fáceis, mais leves e principalmente que vai fazer sentido para ti. Porque muitas vezes tu tá vivendo aí de uma forma que não faz sentido nenhum. Às vezes tu tá vivendo da forma que te disseram que precisa ser e tu entendeu que esse era o padrão e preciso seguir a manada, né, como a gente diz, e é isso aqui deu, não dá pra fazer diferente. E não é verdade. Muitas vezes tu também te olha aí e pensa, meu Deus, mas deve ter algo errado comigo,
Por que fulano faz isso aqui e dá certo e por que pra mim não dá? É justamente porque o teu temperamento deve ser diferente do temperamento lá do fulano da fulana. Para ela dá certo daquele jeito. Porque pro temperamento dela, pra maneira como ela funciona, aquilo ali dá certo, é leve, é fluido e aí ela tem resultado. Só que se tu for tentar fazer a mesma coisa do mesmo jeito que essa pessoa, pra ti não vai dar certo. E não significa que isso não pode dar certo pra ti. Mas a maneira como tu vai fazer isso tem totalmente a função, né, de dar certo ou não. Por quê? Porque talvez pro teu temperamento, essa maneira aí de funcionar lá dessa pessoa não é igual. E não significa que tu não possa ter os mesmos ou até maiores resultados que elas, desde que tu aprenda como tu funciona, como pra ti funciona e como pra ti isso vai ser leve, fluido, pra daí sim tu ter resultados. E não travar mais diante ali das tuas ações e não desistir mais também, porque quando tu conhece a tua essência, como tu funciona, vai ser muito mais difícil tu desistir, porque aí tu entende as pedras que vão ter ali no teu caminho, né? O que pode acontecer e como gerenciar isso. Então, hoje eu vou te mostrar aqui exatamente, né? Aonde que cada temperamento trava, por que muitas vezes tu desiste, e como que a gente vai virar essa chave aqui. Se tu chegou aqui depois, se tu está assistindo aí a gravação da live, digita aqui VIP para te não perder a nossa aula do dia 10, que vai ser muito especial. E eu vou aprofundar ainda mais esse assunto aqui também, inclusive lá. Porque lá vai ser um caminho completo que vocês vão aprender. Gente, eu vou falar muito disso essa semana, porque eu tô realmente muito empolgada. Porque não é só sobre uma aula, tá? É sobre uma aula que eu vou te entregar muito mais do que eu consigo entregar aqui nas lives, mas também é o início de uma etapa muito especial que você vai poder participar comigo. E conforme os dias forem passando aqui, eu vou te contando mais detalhes. Mas te prepara que tem muita coisa boa por vir e tu é a maior beneficiada com isso. Já adianto isso para te não perder nada aqui nos próximos dias, tá? E essa semana e a próxima semana, os próximos dias aqui, mês de março no geral, vai ser decisivo para te alcançar os resultados que tu busca, para te realmente acessar essa tua melhor versão, essa tua versão aí de mulher de sucesso, de mulher realizada, de mulher feliz, de mulher com paz no coração, que faz o que precisa fazer, que alcança os seus resultados, os seus objetivos e por isso se sente mais leve, mais feliz e, consequentemente, realizada. E o que é sucesso se não estar em paz, feliz e sentir-se, né, realizada? O sucesso é algo muito específico, né? É algo único para cada pessoa. O teu sucesso está onde tu se sente exatamente assim, feliz, em paz, tranquila, fazendo as coisas que tu gosta, alcançando os teus objetivos, independente de que objetivo seja esse. Para mim, sucesso é isso. E eu quero te levar para esse caminho, de chegar nesse lugar, né? Na tua melhor versão, na tua versão de mulher realizada, feliz, leve, em paz, né? Aquela mulher que deita a cabeça no travesseiro e pensa assim, nossa, hoje eu fui produtiva, nossa, que sentimento bom de dever cumprido, sabe? De ter feito as coisas que eu queria fazer. É isso que eu quero instalar em ti. Então, fica aqui comigo que a gente vai fazer isso juntas, tá? E hoje é o primeiro passinho aqui para esse caminho, tá? Então, o que é temperamento eu já te expliquei, mas em resumo ali, o teu temperamento ele é essa estrutura emocional base, né? Que vai te levar a entender o como tu funciona, o que funciona para ti de verdade, né? E esse temperamento, ele influencia em tudo aí na tua vida.
como tu reage, como tu decide as coisas, como tu lida com pressão, como tu enfrenta aí as tuas frustrações. E não é dizer assim, usar isso como uma desculpa. Não, meu temperamento é assim, é desse jeito que eu sou. Não. Ele é um mapa. Ele é um mapa para te aprender a aproveitar e potencializar os teus pontos mais fortes e a aprender a gerenciar os teus pontos fracos, o que é desafiador para ti. Então, entender o teu temperamento, como tu funciona, é um mapa, né? É um mapa aí que vai fazer com que tu entenda o caminho, né? Com que tu corrija aí a tua rota. Porque quando tu sabe o que tem no caminho, é muito mais fácil e principalmente tu vai chegar muito mais rápido também, né? Mas vamos lá. Aonde cada temperamento trava? Aqui a gente vai começar falando hoje eu vou falar de todos eles, tá? Para quem não conhece ainda, para quem nunca ouviu falar, primeiro, tem muitas lives falando de temperamentos aqui. Para quem não sabe, para quem chegou agora, eu sou mentora comportamental, sou terapeuta, né, especialista em desbloqueio emocional, mas eu também sou analista de temperamentos humanos. Então, eu analiso o teu comportamento para a gente entender qual é a tua essência. E é algo muito profundo, né? Eu sempre digo, antes de tu entrar ali num processo de desbloqueio emocional, existe um passo muito importante, que é exatamente esse, que é tu entender a tua essência e separar o que é tu, o que é teu da tua dor. Então, o primeiro passo para acontecer o desbloqueio emocional é tu ter esse conhecimento, é tu ter aí em mãos esse mapa. Por isso que eu começo aqui o mês de março, a nossa semana, falando dos temperamentos, porque eu quero que tu comece já a te identificar. Depois da live, eu vou colocar uma caixinha de perguntas e aí vocês podem me fazer todas as perguntas que vocês quiserem também sobre temperamentos, tá? Mas para começar, eu expliquei para vocês o que é temperamento de uma forma bem simplificada, né? Porque aqui a gente não precisa de teorias, tu precisa entender o que te interessa, o que vai te dar resultado. E sigo aqui te dizendo que existem 4 temperamentos, tá? São 4: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, esses 4. E hoje eu vou falar de cada um deles e talvez tu já vá aí se identificando no que eu vou falar, mesmo que tu ainda não saiba qual que é o teu, mas pode ter certeza que nesse caminho que a gente vai trilhar juntas aqui, até dia 10 de março, tu já vai, inclusive, ter a chance de identificar qual que é o teu e recebendo aí todos esses manuais que eu vou te entregar nas mãos aí para te acelerar os seus resultados, tá? A gente vai começar então falando do colérico, porque o colérico, ele é um temperamento mais dominante, ele não gosta de esperar. Então a gente já começa por ele, porque se tu não gosta de esperar, tu já não vai aqui ficar na ansiedade, na expectativa de ter que esperar ou sair da live e me abandonar antes do tempo. Porque os coléricos, eles não gostam de esperar. O colérico, ele tem um ponto muito forte, tá? Que é decisão rápida. O colérico, ele é corajoso, ele gosta de tomar decisões de forma mais rápida e ele também gosta muito de desafio. Aqui já começa a abrir aí tua mente. Eu gosto de desafio, eu sinto que eu sou uma pessoa corajosa, tomo decisões de forma rápida, eu não fico enrolando muito. Já começa aqui a te identificar. Aonde que os coléricos travam? Quando ele sente que ele perde o controle. Quando ele sente que ele perde ali o controle da situação, ele tende a travar. É como se ele tivesse que estar no controle de tudo. Caso ele não se sinta ali no controle, ele pode travar. Quando ele sente que ele perde o controle. Quando ele sente, por quê? Porque normalmente nós não vamos ter o controle de tudo, né, gente? Mas o que importa é o que a gente sente. Então, mesmo que a gente tenha essa ilusão de estar no controle, e o colérico
talvez ele até possa, em alguns momentos ali, pensar que ele está no controle de tudo. Só que não, né? A gente não está no controle de tudo, na verdade. Mas ele sentir que perde o controle faz com que ele trave. E quando que o colérico desiste? O colérico desiste quando ele sente que as coisas estão demorando demais. Ou sente que alguém ali confronta ele. Eu gosto de dar esse exemplo, né? E aí aqui também tu vai começando a te identificar. Se tu sente que as coisas estão demorando demais para acontecer, se tu sente que aquele resultado está demorando demais para chegar e tu logo quer desistir, pode ser que tu seja desse temperamento. Mas por que pode ser? Porque pra gente ter certeza de qual é o teu temperamento, tu precisa passar por uma análise bem profunda, tá, gente? Mas ter aqui a identificação já é meio caminho. Tem muitas pessoas que vêm fazer análise e já me dizem, ó, eu acho que eu sou tal temperamento. Já conhecem um pouco, ouvem um pouco, e muitas vezes realmente é. Mas lembra que eu falei pra vocês que existe algo que separa, né, o nosso temperamento, que é a nossa personalidade, então tudo que a gente aprendeu e desenvolveu, e também as nossas dores, né, os nossos bloqueios. Quando a gente passa por uma análise, a gente separa tudo isso. O que é personalidade, o que tu desenvolveu, as dores que tu tem, e a gente olha só para essa essência, que é aí o teu ouro, né, o teu diamante de resultados. E aí eu gosto de dar esse exemplo aqui dos coléricos, que é o seguinte: quando o colérico ele percebe que está demorando demais para aquele resultado chegar, ele tende a desistir. Eu quero ver um exemplo bem simples e bem clássico aqui. Vamos supor, né, que tu é colérica e aí tu começou a fazer algo que tu nunca tinha feito. Sei lá, comecei a fazer aula de piano. E aí, concordam comigo que aprender piano, eu não sei, né, eu nunca aprendi piano, mas qualquer instrumento eu acho que é desafiador ali no início de aprender. Mas vamos usar aqui esse exemplo que vem na minha cabeça. Tá, começou a aprender a tocar piano. E aí tu vai lá, primeira aula, tu não vai sair muito bem, porque a primeira aula ali nem acontece muita coisa, né? Aí tu vai pra segunda aula, e aí tu percebe, nossa, isso aqui tá meio desafiador, acho que não é pra mim. Eu pensei que eu ia chegar aqui na segunda, terceira aula já tocando uma música inteira. O que o colérico pensa? Ele pensa que ele já devia estar muito bom naquilo ali. Ele pensa que lá na terceira aula ele já deveria estar tocando uma música completinha lá no piano. Só que isso ainda não aconteceu. Porque existem etapas, né, gente? E o colérico ele tem muita dificuldade de passar por esse início, de identificar etapas. E tudo que a gente for aprender, aqui eu dei o exemplo do piano, né? A gente tem etapas, né? A gente tem a primeira etapa, que é a etapa ali bem inicial. Tem a segunda etapa, que é a do treino, né? Que geralmente ela demora um pouco mais até chegar na etapa em que tu te torna muito bom naquilo. Porque tu aprendeu e porque tu treinou. Né? Essa etapa do treino ela é mais demorada, mais desafiadora. Porque aquele resultado que tu quer, ele ainda não chegou. Tu ainda não tá tocando piano tão bem como tu gostaria. Só que o colérico, lembra que ele não gosta de esperar? Que ele precisa que as coisas acontecem? Que ele sente que ele perde o controle das coisas? Aqui é um momento que ele vai pensar que tá demorando demais. Ele vai pensar que ele não está tendo controle daquela situação, porque ele acha que ele já deveria estar tocando perfeitamente. E aí o que ele entende? Isso aqui não é pra mim. Porque ele acha que ele já deveria ter o resultado que ele queria ali. E aí ele tende a desistir. É tipo assim, ó, se não for do meu jeito, então nem quero, não vale a pena. E aí ele trava, por quê? Porque além dessa impaciência que ele tem, existe ali também um pouco de orgulho, né? Essa sensação de não... É muito desafiador para o colérico passar por essa etapa de ser iniciante. Então existe ali um pouco de orgulho, ele gostaria de já ter aquele resultado, ele já gostaria ali de ter alcançado, né, aquele resultado que ele quer. Então, por isso que ele tende a desistir, né, de forma muito rápida
e também de travar diante, né, do que ele quer fazer. Aí aqui, o que é muito importante a gente entender? Aqui eu trouxe, né, onde e por que ele trava, que ele desiste. Mas o que entender do meu temperamento vai mudar isso? Tudo. Porque quando, por exemplo, o colérico entende que ele tem essas dificuldades, esses pontos fracos aqui, mas ele entende que ele tem como administrar e gerenciar isso de outra forma, ele simplesmente não vai mais travar e nem desistir. Por quê? Ele entendeu como ele funciona, ele sabe que quando chegar nessa etapa vai ser desafiador para ele e por quê. E aí, o que ele vai aprender? Tá, ok, quando chegar nessa fase aqui, nessa etapa aqui, eu sei que eu tenho uma tendência a travar, a desistir, mas entendendo que aquele objetivo que eu quero é muito importante para mim, eu vou aceitar, passar por esse desconforto e eu vou até chegar no resultado. E isso, gente, muda totalmente os nossos resultados. Simplesmente o colérico ele vai parar de travar, ele vai parar de desistir antes que esse resultado chegue, porque ele entendeu como ele funciona e principalmente ele entendeu como gerenciar essas dificuldades que ele tem. O próximo temperamento é o meu, né, que é o sanguíneo. E o sanguíneo, ele tem como pontos fortes aqui, que ele é muito entusiasmado, ele é muito criativo. O sanguíneo é comunicativo, expansivo. Quem me acompanha aqui já conhece um pouco dessa personalidade, porque de fato eu sou assim, né? Entusiasmado, criativo, comunicativo. Gosto aí de uma novidade, sou expansivo, gesticulo com as mãos, né? Com o rosto. O sanguíneo, ele praticamente ele fala com o corpo também. Mas aonde que o sanguíneo trava? Ele trava na constância. Por que ele trava na constância? O sanguíneo, ele gosta de novidade o tempo todo. E o que a gente precisa para manter algo em constância? A gente precisa muitas vezes fazer, repetir, fazer de novo e durante um bom tempo continuar fazendo a mesma coisa até que esse resultado chegue, né? Isso é para todo mundo. Só que chega ali num ponto que, diferente do colérico, que chega ali num ponto que ele pensa, não, isso aqui está demorando demais, o resultado ainda não chegou. O que o sanguíneo pensa? Isso aqui não vai dar em nada, porque eu estou fazendo, isso aqui já está chato, eu estou achando que isso aqui já não é para mim e eu vou buscar algo novo para fazer, porque isso aqui não é para mim. Por que ele pensa isso? Porque simplesmente ele chegou ali num momento em que não existe mais essa novidade que ele busca. E aí ele pensa que não é mais para ele. Por quê? Porque ele vai buscar de novo uma novidade. Gente, quando eu falo para vocês que entender o nosso temperamento liberta a gente de muita coisa, abre portas e de fato muda totalmente os nossos resultados, aqui eu posso me usar como exemplo. Antes de entender qual era o meu temperamento, como eu funcionava e como gerenciar esses pontos de dificuldade aqui que eu tinha, eu era exatamente essa pessoa. Eu começava várias coisas e eu desistia. E aí eu começava na maior empolgação, né? O sanguíneo ele começa entusiasmado, com muita empolgação, ele ama a novidade. E era exatamente assim que eu começava as coisas. Pensava, nossa, agora vai, né? Ele pensa, nossa, com isso aqui na mão eu vou desbravar um. Só que chegava um momento que não era mais novidade. E eu precisava continuar, treinar, continuar fazendo, até esse resultado chegar. O sanguíneo, ele também é um pouco impaciente, ele tem um pouquinho da impaciência do colérico ali, mas de uma forma diferente, mas ele também não gosta de esperar. Então junta tudo. Acabou a novidade, ele não gosta de esperar. Não estava mais sentindo ali prazer naquilo. O que eu entendia sem me conhecer? Isso aqui não é pra mim. Eu preciso encontrar outra coisa. E lá ia eu de novo. E aí de novo. Eu começava toda empolgada, feliz, né? Pensava, agora vai.
Gente, assim eu ia nesse ciclo. E eu iniciei tantas coisas, mas tantas coisas que vocês não podem imaginar. Em todas elas eu me frustrava, por quê? Chegava nessa etapa onde acabava a novidade, simplesmente eu travava ou desistia. Por quê? Porque eu achava que aquele entusiasmo, aquela empolgação, aquela novidade tinha que continuar. Tudo mudou somente quando eu entendi que eu funcionava desse jeito. E aí, o que eu aprendi? E é o que eu quero te ensinar aqui hoje. Se tu é sanguínea, se tu já tá aí te identificando, que eu preciso encontrar novidade dentro da minha rotina, que eu preciso, principalmente, ver como prazer, como realização, chegar nesse objetivo que eu tenho. Entendendo que vai chegar nessa fase que vai acabar a novidade e que eu vou precisar passar pelo desconforto da constância, de continuar fazendo a mesma coisa, sem novidade ali no processo. Porém, existem maneiras de colocar novidades dentro da nossa rotina, né? De fazer as coisas de uma maneira diferente. Mas, a partir daí, eu não desisti mais das coisas. Eu entendi que eu precisava continuar para chegar naquele resultado que eu queria. Graças a Deus que hoje eu sou essa pessoa. Que eu entendo que no início existe uma empolgação, existe uma novidade. Chega ali no período que já não tem mais essa novidade, vai ser desafiador, vai ser desgastante, vai ser desconfortável. Mas eu tenho um resultado para alcançar. E aí o que eu faço? Eu olho para esse resultado. Eu olho para esse resultado e eu entendo que é olhando para esse resultado que eu vou conseguir continuar. E entendendo isso, não travo mais, não desisto mais. Entendo que vai chegar esse momento em que eu vou perder essa empolgação, mas que nem só de empolgação se vive, né, gente? No início, todo mundo vai ter uma empolgação. Pensem vocês, se a gente resolver fazer o que a gente precisa fazer somente quando a gente estiver motivado, entusiasmado, empolgado. Não tem como, né, gente? Inclusive, a gente vai ter muito mais momentos, né, em que a gente vai se ver ali desanimada, não muito afim de fazer as coisas, do que momentos de empolgação. E entender isso muda totalmente os seus resultados. Então, o que o sanguíneo pensa? E agora eu não estou tão animada. E aí não vai fazer? Não, não é assim. É buscar constantemente ali um novo estímulo. Então não é sobre mudar o plano, mudar a rota, mudar o objetivo e desistir toda vez que a novidade acaba. É sobre entender que, ok, vou ter que passar aqui por essa fase agora, que vai ser desconfortável, que não vai ter aquela novidade que eu gosto, aquela empolgação. Mas o que dentro daqui da minha rotina eu posso buscar de novo? Né? O que eu posso variar? O que eu posso tornar aqui mais agradável para mim? Entendendo que vai ter sim esse desconforto e que eu vou ter que continuar fazendo mesmo com esse desconforto. Mas sempre olhando para esse resultado que eu busco. Que é onde eu preciso buscar, né? A minha alegria, a minha realização, a minha empolgação. Então, olhar para aquele resultado e pensar, nossa, imagina quando eu chegar lá, como vai ser? Sabe? Busca a empolgação no resultado. Assim como todos os temperamentos, né? Independente ali do que vai te levar à tendência, né, de travar ou desistir, sempre olhar para o resultado que tu busca e continuar independente das travas, né, e desses pontos fracos que podem no caminho fazer com que tu queira travar ou desistir, vai mudar totalmente. Então olha para o resultado. O terceiro é o melancólico. O melancólico, ele é um temperamento mais analítico, então ele gosta de analisar mais as coisas, de aprofundar mais as coisas. Ele tende a ser mais perfeccionista, então ele quer entregar tudo com muita excelência. Com isso, ele acaba se cobrando demais. E aonde que ele trava? Ele trava justamente no perfeccionismo. É como se fosse assim, se não é para entregar perfeito, eu nem entrego. E aí muitas vezes ele trava e muitas vezes ele também desiste.
ele desiste por quê? Porque ele sente que ele não tá bom o suficiente. Então, se não for para entregar perfeito, eu nem entrego. Aí ele trava. E aí ele olha e fala assim, não, mas eu acho que eu não sou bom o suficiente nisso aqui. Aí ele desiste. Mas, entendendo isso, ele passa a ter essa clareza. Não, peraí. Primeiro, perfeição não existe. Então, o melancólico ele precisa entender que perfeição não existe. Se perfeição não existe, não tem como eu travar diante do perfeccionismo. Mas eu vou buscar fazer tudo com excelência, o melhor que eu puder, mas dentro das condições que eu tenho. E esse melhor que eu posso entregar hoje, eu vou entregar. Aqui ele já entende o que faz ele travar e a partir de entender, aprendendo a gerenciar isso, ele já não trava mais. Só que daí ele tem a tendência ali a desistir também, né? Porque não se sente bom o suficiente. Mas aí, a partir daqui, tu entende que isso pode fazer com que tu desista. Porém, se tu continuar, se tu treinar, tu vai sim se tornar muito bom nisso. A gente não começa bom, a gente se torna bom. Quando o melancólico entende que para ele se tornar bom, ele precisa começar, mesmo sendo imperfeito, mesmo não sendo tão bom assim aquilo, e ele entende que é o treino que vai tornar ele muito bom, ele não desiste mais. Porque aí vem aquela clareza, né? Não. Ok, eu sou iniciante nisso aqui, eu ainda não sei fazer isso aqui, eu preciso aprender e treinar. E eu vou treinar até me tornar muito bom nisso. Entendendo que até aqui isso fazia com que eu desistisse das coisas, a partir de agora eu não desisto mais. E aí, de novo, para onde que ele vai olhar? O resultado que ele quer. Se eu quero realizar isso aqui e me tornar muito bom nisso, eu vou continuar, eu vou treinar até que eu me torne muito bom. É como se a gente entregasse uma chave ali na mão da pessoa, né, gente? Porque até ter essa clareza, o que cada um aqui entende? Independente dos motivos que travam, dos motivos que fazem desistir. Deve ter alguma coisa errada comigo. Porque eu não consigo continuar e terminar nada, porque eu desanimo diante das coisas, porque eu nunca me sinto bom o suficiente. Aqui dos 3 que eu já trouxe pra vocês. E não é assim que funciona, né, gente? Inclusive, tudo que trava cada um dos temperamentos aqui, tudo que faz cada um dos temperamentos aqui que eu trouxe até aqui desistir, pode pegar os outros temperamentos também. Mas a motivação por trás é o que muda. Então, quando tu entende qual que é o teu, tu vai entender quais são as motivações que te fazem se sentir assim, que te fazem pensar assim, que te fazem decidir assim, e principalmente que te fazem agir assim. Então, a partir do momento que tu entende isso, que tu tem essa clareza, que tu recebe aí esse mapa na tua mão de entender o teu caminho, as coisas vão começar a mudar. Tu vai começar a ter aqueles resultados que tu nunca teve na tua vida. E, de novo, eu me uso aqui como exemplo, né? Porque os resultados que eu tenho hoje, eu jamais tive antes. Até que eu entendesse exatamente isso. Como que era pra mim, como que eu funcionava, por que eu travava, por que eu desistia e como eu deveria fazer a partir daí, então, para não travar mais, para não desistir mais, para concluir, né, o que eu queria ali e chegar naquele resultado. Gente, eu acho que não existe, eu tenho certeza absoluta que não existe nada mais transformador do que isso, do que tu saber o que te espera, sabe, do que tu saber o caminho ali, e principalmente o que funciona pra ti. Não é o que funciona pra colega, pro fulano, pro beltrano, pra aquela pessoa que tá lá em cima já. É o que funciona pra ti. É algo único, exclusivo, que só pra ti vai fazer sentido. E esse sentimento ali do colérico, né, de não se sentir pronto, geralmente é o que faz ele desistir. Mas a partir de agora, o que ele vai entender? Ok, preciso aprender, preciso treinar, preciso me tornar bom nisso aqui, treinando.
então eu vou fazer isso. E imagina, né, gente, independente aqui do teu temperamento, no momento que tu entende isso e que tu faz, e que tu enfrenta esse desconforto, e que tu decide e vai até o fim, a tua autoestima, ela melhora e melhora muito. Por quê? Sempre digo, né, não existe autoestima sem conclusões, porque como tu te vê? Tu te vê como uma pessoa que nunca termina nada, que desiste, que trava, aonde que vai estar a tua autoestima? Tu te vê como uma pessoa que tu não pode confiar, então tu é muito insegura. Tu te vê como uma pessoa que não conclui nada e não existe conclusões, não existe autoestima sem conclusões, né? A partir do momento que tu começa a concluir as coisas, nossa, nasce dentro de ti uma força, né? Um poder, algo que não tem nem como eu te explicar aqui sem que tu passe por essa transformação. Porque é indescritível até, mas vale muito a pena viver. O quarto e último é o fleumático, né? E os pontos fortes aqui do fleumático são: o fleumático ele é muito leal, né? E o fleumático ele gosta de equilíbrio. E é muito bom, né? Um ponto forte isso, porém, ele também tende a, por querer muito equilíbrio, se perder em alguns momentos. Aonde que ele trava? Ele trava muito na decisão. Por quê? O fleumático ele precisa de mais tempo para decidir as coisas. E ele se engana às vezes pensando que ele ainda não decidiu. Porém, ele já decidiu. Mas ele precisa ali de um tempo para digerir essa decisão e para de fato executar. Então, para o fleumático, o tempo de decidir e de executar, ele não é o mesmo. Entendendo isso, ele começa a ter essa clareza e pensa, não, ok, eu decidi que eu vou fazer isso. Mas eu preciso de um tempo até colocar em prática. E ele coloca esse tempo. E é muito importante, inclusive, colocar esse tempo. Por quê? Porque senão ele tende a não fazer. Então, respeitar que tenha a necessidade desse tempo, ok, mas colocar um limite para que não deixe de fazer e não trave, né? Então, ele pode travar nos momentos de decisão por isso, porque ele precisa de um tempo maior para decidir, para colocar em prática isso que ele decidiu. O fleumático ele é muito leal, mas ele também é muito assim, influenciado por pessoas. Então, o que acontece? Às vezes, para não querer desapontar alguém, por querer esse equilíbrio, essa estabilidade ali, principalmente nas relações, ele pode falar muito sim para todo mundo e não para ele, então ele se deixa de lado. Ele tem que ter muito cuidado, inclusive, com isso. E porque quando que o fleumático desiste? Na maioria das vezes, quando ele precisa ali sair da zona de conforto dele. Por quê? Porque ele quer equilíbrio, porque ele quer ter ali essa previsibilidade, sabe? Ele quer ter harmonia, inclusive, principalmente, né, nas relações. Então, principalmente quando envolver pessoas ali, vai ser bem desafiador para ele. Mas aí ele começa a entender, ok, eu preciso de equilíbrio, eu preciso, né, dessa previsibilidade. Eu posso travar no momento das minhas decisões porque eu preciso desse tempo, e ele vai aprendendo a lidar. Ele entende também que quando ele precisa sair dessa zona de conforto vai ser mais desafiador para ele, mas que ele vai precisar, apesar desse desconforto, fazer, continuar para ele não desistir mais. Uma frase que o fleumático fala muito é: depois eu vejo isso. E de novo, principalmente se envolver pessoas. Por quê? Porque ele não quer desapontar pessoas. Ele não quer se indispor com pessoas. Ele não quer estragar ali a harmonia entre as relações. É como se fosse, é melhor eu ficar ruim aqui, dizer não pra mim, eu que me viro, do que aquela pessoa talvez não gostar mais de mim porque eu disse não pra ela, ou ficar ali aquele clima, né, entre ele e a pessoa por causa desse não que ele falou. O que ele evita o tempo todo? E é a maior trava emocional aqui do fleumático: conflito e desconforto. Só que, gente,
Primeiro, eu sempre digo, né? É uma frase que eu digo muito para os fleumáticos, é o seguinte: às vezes a gente precisa passar pela guerra antes de ter paz. Nesse caso aqui, o que eu quero dizer? Às vezes, sim, tu vai precisar dizer não, tu vai precisar desapontar pessoas, e tu vai precisar te escolher. E depois, a paz volta a reinar. É meio que assim, ó, vai dizer não, a pessoa vai gostar, ela não vai gostar. Só que tu precisa entender se esse não pra pessoa vai ser um sim pra ti. Principalmente naquele projeto que tu quer realizar. Sabe aquilo que tu quer muito realizar? Sabe aquele lugar que tu quer chegar? Não faz sentido nenhum tu ficar dizendo sim pro todo mundo e não pra ti, se vai te prejudicar nisso que tu quer realizar. Então aprender a dizer não é uma das coisas que mais abre portas aí pro fleumático. Entender tudo isso, como gerenciar tudo isso, entender que ele vai ficar evitando conflito, que ele vai ficar tentando evitar o desconforto, mas que isso é necessário para ele crescer, para ele ter os resultados que ele busca, abre o caminho. Então, eu não tô dizendo, né, gente, que somente entender tudo isso vai tornar as coisas fáceis, não. Mas vai tornar as coisas possíveis. Porque até aqui, o fleumático, ele se via de uma maneira muito distorcida, né? Ele pensava que ele tinha realmente mesmo que ficar em segundo plano, senão as pessoas não iam mais gostar dele. Ele entendia que ele era uma pessoa que não conseguia decidir nada. E não é que ele não conseguia decidir. Ele precisava desse tempo que ele não sabia. Ele precisa desse equilíbrio ali nas relações. Ele se porta muito com as pessoas. Tudo isso, talvez, ele não conseguia entender. A partir do momento que tu entende isso, tu começa a gerenciar isso. E aí tu começa a avaliar as coisas. Avaliar as tuas decisões. Avaliar as tuas reações. Avaliar quando tu precisa dizer não. E aí tu olha pra ti e pensa, tá, eu gostaria muito de poder dizer sim aqui pra essa pessoa, mas nesse momento eu vou precisar dizer não, porque eu preciso dizer sim pra mim. E inclusive tu vai aprender que dá pra dizer não pra outra pessoa de uma maneira em que não vai deixar ali esse clima entre vocês tão desconfortável assim. Tem como controlar a reação da pessoa? Não, mas tem como melhorar a maneira de fazer isso. Então tu também vai aprender a gerenciar isso, vai aprender a como conversar com as pessoas de uma maneira que não fique tão desconfortável assim. Como é que a gente falaria não para alguém para não ficar um clima tão chato? Não sei, independente, eu nem vou dar exemplo de uma situação específica, mas vamos supor que tu tá aí com um projeto muito especial, algo que tu quer muito realizar, algo que tu quer muito conquistar. E tu entende, né, que chegou um momento ali que tu vai precisar de olhar mais pra ti, de te priorizar e respeitar essas tuas vontades, para que tu possa chegar nesse objetivo. E aí vem alguém e te pede alguma coisa. Só que naquele dia, naquele momento, tu tem um compromisso com esse teu projeto aí. Tem algo que tu precisa realizar, que tu precisa fazer, para dar esse teu próximo passo aí na conclusão do teu projeto. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai simplesmente dizer pra pessoa, não posso? Não. Tu vai dizer, eu gostaria muito de te ajudar, mas infelizmente hoje eu não vou conseguir. Talvez numa próxima, mas hoje realmente eu não consigo. Muda totalmente. Né? Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ficar brava? Não. Tu tá dizendo ali que tu gostaria muito, que numa próxima, com certeza tu vai ajudar. Mas que infelizmente hoje tu não consegue. Simples assim. Aí, eu falando aqui, parece, mas isso é óbvio? Não é óbvio. Não é óbvio, porque pro fleumático, ou ele diz sim ou ele diz não, e ele sempre vai escolher dizer sim, porque ele não quer se indispor com aquela pessoa. Mas quando ele aprende que dá pra dizer não, e principalmente, por que ele tá dizendo não? Não é simplesmente vou dizer não pra aquela pessoa e ela vai ficar brava comigo. Não. Nesse momento eu vou dizer não para essa pessoa porque eu estou me escolhendo, porque eu entendi que eu importo, porque eu entendi que existe algo aqui muito importante para mim e que eu preciso me escolher nesse momento, que eu preciso realizar e que eu posso ajudar essa pessoa em outro momento, mas que de fato hoje eu não posso.
ele começa a olhar para ele, a se enxergar, ele começa a se escolher e principalmente, né, a honrar ali as suas vontades e a ser fiel a ele mesmo, a ser leal com ele mesmo. O fleumático, ele é muito leal com as pessoas, mas a gente não pode ser nada para as pessoas que a gente não é pra gente, né? Então, é muito bonito ser leal com as pessoas, mas o quanto isso é verdadeiro quando tu não é leal contigo mesmo? E aí aqui já fica um grande ensinamento, né? Independente do que for, tudo que tu acha muito importante ser para os outros, verdadeiro, honesto, leal, o que for, tu só pode entregar isso para as outras pessoas se primeiro tu estiver te dando. Então já para e avalia aí, aqui independente de temperamento, independente de tu saber qual é o teu temperamento. O que é muito importante aí pra ti? É ser verdadeiro? Ok. Com as pessoas? Perfeito. Mas avalia o quanto tu está sendo verdadeira contigo primeiro. Pra mim é ser leal. Eu acho muito importante ser leal com as pessoas. Perfeito. É lindo ser leal com as pessoas. E a gente precisa ser. Mas avalia se tu está sendo leal contigo primeiro, para depois entregar isso para as pessoas. Eu entendo que eu preciso respeitar as pessoas. Isso para mim é a coisa mais importante. Perfeito também. A gente precisa sim respeitar as pessoas. Mas avalia isso, tu tá te respeitando. Tu tá respeitando as tuas vontades, tu tá respeitando a tua rotina, a tua agenda, tu tá respeitando a mulher que tu quer se tornar, o resultado que tu quer chegar. Aí se tu estiver respeitando tudo isso, aí sim, aí tu pode priorizar também o respeito às outras pessoas. Aqui não é sobre fazer ou não para as outras pessoas, é sobre fazer sim para as outras pessoas, mas primeiro tu precisa fazer para ti, tu precisa se entregar. E aqui é qualquer coisa. E é por isso que a gente tem que aprender a dizer não. Aqui eu dei o exemplo do fleumático, né, que tem essa dificuldade maior de dizer não. Mas todos nós, independente do nosso temperamento, temos momentos ali, por motivações diferentes, muita dificuldade de dizer não para as pessoas. E a gente precisa aprender a dizer não. Quando esse sim para alguém é não pra gente, a gente precisa trocar. Não, infelizmente nesse momento, eu não vou poder te ajudar. Mas, com certeza, gostaria muito. Na próxima, né? Tenho certeza que eu vou conseguir. Mas hoje é não. Então, de tudo que eu trouxe aqui hoje, eu quero que vocês guardem. Não só o que é de cada temperamento. Que é muito legal, né? A gente fazer essas identificações, a gente aprender tudo isso. Mas eu quero que, independente de tu saber ou não o teu temperamento, independente de tu já te identificar aqui com um ou com outro temperamento, eu quero que tu aprenda a te colocar em primeiro lugar. Porque essa tua melhor versão, ela só vai vir quando tu consegue entender que tu não é nenhuma prioridade aí na vida. Tu vem antes de todas as prioridades. Tu é a base. Então, primeiro tu estar bem, depois as prioridades. E aí, com o tempo que sobra, tu vai ajudar as pessoas, tu vai transbordar na vida das pessoas, só que tu vai entregar isso de uma forma muito genuína, em paz. Sabe qual é aquele sentimento de dever cumprido? Concorda comigo que quando tu fica dizendo sim pra todo mundo e não pra ti, tu não faz aquilo de coração? Porque tu pensa assim, tô fazendo aqui isso pro fulano, mas eu era pra estar fazendo tal coisa pra mim. E aí tu vai entregar, não vai ser de coração, sabe? Tu conseguiu olhar, falei sim pro fulano, não me indispus, não ficou clima nenhum entre nós, mas como é que tá o teu clima aí contigo mesma? Como que tu tá te vendo? Como que tu tá se sentindo? Isso aí mesmo, exatamente, Ana. Falso altruísmo. As coisas precisam ser genuínas. Quando a gente faz tudo para os outros e deixa a gente de lado, sabe qual é o sentimento que fica? O sentimento é, faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada por mim. É como se todo mundo te devesse alguma coisa. E isso não é genuíno. Isso não é ajudar de coração. Quando tu cuida de ti primeiro, tu te coloca como prioridade, quando tu vem ali antes das prioridades, inclusive, quando tu vai entregar algo para alguém,
Tu não espera nada em troca, porque tu tá inteira, tu tá bem, tu tá forte, tu tá de bem contigo mesmo. E isso faz toda a diferença. Certo, minhas lindas? Estamos aqui estourando o nosso tempo, mas vocês sabem que eu me empolgo muito aqui, entregando para vocês. E, nossa, eu entreguei 1% para vocês aqui do que a gente pode ter de resultado e de conhecimento em relação a temperamentos. Essa semana nós vamos falar a semana todinha sobre temperamentos, então tem muito mais. Ana, chegou no finalzinho, mas a live vai ficar salva, então depois tu vai poder assistir de novo, tá? Não se preocupa. Chegou no finalzinho, mas vai poder assistir ela todinha. E já digitem aqui VIP para vocês entrarem lá pro grupo, porque no dia 10 de março a gente vai ter a nossa super aula. E essa nossa super aula, ela vai ser muito mais completa, muito mais profunda. E aqui nas lives, por mais que eu entregue para vocês, eu não consigo entregar tudo. Essa aula que a gente vai ter dia 10 é gratuita, é uma aula mais profunda, onde eu vou entregar coisas que eu não consigo entregar aqui, tá? São coisas que eu entrego lá para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, e vocês vão ter a oportunidade de acessar. A aula do dia 10 vai ser às 2 da tarde, mas todos os dias tem live aqui às 10 horas e as lives ficam salvas. Então não se preocupem aí, vocês não chegaram atrasadas, tá? Vocês chegaram em tempo para participar de tudo aqui junto com a gente. Digita aqui VIP ou vai lá na minha bio, clica lá no link, entra para o grupo VIP para te receber não só as informações da aula que a gente vai ter dia 10, mas vai ter sorteio, vai ter presente, vai ter material. Quem está no grupo VIP recebe tudo em primeira mão. Então não percam essa oportunidade, principalmente sigam aqui comigo. Então todos os dias nós temos um encontro aqui às 10 horas. As lives ficam salvas, vocês podem reassistir. Tem muito conteúdo sobre temperamento, sobre comportamento, sobre bloqueios emocionais, sobre reprogramação mental, para vocês de fato acessarem a melhor versão de vocês, tá? E como eu prometi, março será um mês incrível. Eu vou te entregar muita coisa aqui em março. Então não perde nada por aqui e depois tu vai te agradecer por isso. Certo, minhas lindas? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Eu espero vocês amanhã de novo aqui às 10 horas. Mas principalmente eu espero vocês lá no grupo VIP. Então pode digitar aqui VIP, ou nos comentários da live, ou aqui no chat enquanto a gente ainda está ao vivo. E podem ir lá no link da minha bio, clicar lá e já cair dentro do grupo, para vocês não perderem nada, tá? Um beijo, minhas lindas, Ana, Ivoneide. Ai, que bom, ó. Não chegaram atrasadas nada, tá? Chegaram no finalzinho, mas vão poder assistir ouvir a live aí todinha de novo, porque ela já libera aqui a gravação no feed, certo? Um beijo, então fiquem com Deus.